Olá, estudantes do EAD de Ciências Biológicas da UFPB. Aqui quem fala é o professor Davi e agora nós vamos ter uma breve revisão sobre a fotossíntese com ênfase nas reações de assimilação de carbono. Bom, só para reforçar que essa aula trata-se de um painel geral sobre essa etapa da fotossíntese, ou seja, isso não isenta vocês de terem que estudar pelo caderno 2 de Ciências Biológicas, especificamente a unidade 7, ou mesmo vocês lerem esse conteúdo em qualquer livro-texto de bioquímica. O objetivo central dessa aula é mostrar como a fotossíntese oxigênica, também chamada de reações dependentes de luz, se conecta à síntese de carboidratos, também chamada em muitos livros de reações de assimilação de carbono, compreendendo cada estágio desse processo e dando ênfase às plantas C3. Como conteúdo dessa revisão, nós vamos abordar algumas características gerais das reações de assimilação de carbono, entender um pouquinho o que são os plastídeos, com ênfase nos cloroplastos, os estágios que compõem as reações de assimilação de carbono, compreender a estequiometria da síntese de triose-fosfato, mostrar também a vocês o antiportador de fosfato e triose-fosfato, e também discutir como se dá a regulação das enzimas do ciclo de Calvin. É de conhecimento que plantas e micro-organismos fotossintéticos são capazes de converter CO2 em carboidratos. Isso acontece às custas da energia e do poder redutor fornecidos pelo ATP e pelo NADH, que por sua vez são gerados nas reações dependentes de luz da fotossíntese. Essa figura ilustra bem esse processo geral. Durante as reações da fotossíntese que são dependentes de luz, há a produção de ATP e NADPH. Por sua vez, essas moléculas energéticas vão ser utilizadas para reduzir, para fixar o CO2 na forma de triose-fosfato, ou seja, na forma de carboidratos contendo 3 carbonos e que ainda são fosforilados. Essas trioses fosfato, elas são convertidas então em hexoses fosfato, ou seja, monossacarídeos com 6 carbonos na sua estrutura e ainda moléculas contendo um grupo fosfato. Eles podem ser convertidos em sacarose, que vai ser utilizada para transporte. Pode também ser convertida em amido, que vai ser utilizada como reserva energética, vai ser armazenada em plastídeos específicos, bem como essas hexoses fosfato também podem ser convertidas em celulose, que vai se acumular especialmente na parede celular, ou seja, para dar sustentação aos tecidos das plantas, e por fim podem ser também convertidas em pentoses fosfato, que vão produzir intermediários metabólicos para serem utilizados na síntese de ácidos nucleicos, de proteínas e lipídios. É importante lembrar que nessa etapa em que a hexose fosfato é convertida em outros tipos de carboidratos, vai depender muito do status metabólico da planta, do que a planta vai estar precisando naquele momento. Os cloroplastos, eles são o sítio da conversão do dióxido de carbono atmosférico em triose-fosfato. A primeira triose-fosfato formada é o 3-fosfoglicerato. A esse conjunto de reações é que se dá o nome de reações de assimilação de dióxido de carbono ou reações de fixação de dióxido de carbono. O CO2 ele é assimilado através de uma via cíclica, que recebe o nome de ciclo de Calvin. Além da glicólise e da gliconeogênese que nós já estudamos anteriormente, as plantas possuem reações únicas para reduzir o CO2 atmosférico a essas trioses. Os plastídeos são organelas que desempenham um papel central dentro do metabolismo das plantas. Isso porque eles são o sítio da grande maioria das atividades biosintéticas que ocorrem em plantas. Mas o que de fato seriam esses plastídeos? Eles são uma família de organelas que se autorreproduzem, que são delimitadas por uma membrana dupla e que contêm
um genoma próprio. Isso lembra muito as características da mitocôndria, que nós já estudamos anteriormente em aulas passadas. Os cloroplastos é que serão o sítio das reações de assimilação de dióxido de carbono e as enzimas desse processo vão estar contidas no estroma cloroplastial. Lembrando que o estroma é aquela porção que fica mais internamente dentro do cloroplasto e que é circundada pela membrana interna. Já os amiloplastos são outra classe importante de plastídeos que são responsáveis pelo acúmulo de amido. Ou seja, os amiloplastos eles estão presentes em grande abundância nos tubérculos, né, de plantas como a batata doce, o inhame, a mandioca, que são importantes reservas para o desenvolvimento da planta. Aqui a gente tem uma imagem, certo? De microscopia óptica, onde estão mostrados esses grânulos escuros que são os amiloplastos. Ou seja, essa porção mais escura aqui mostra para a gente onde está acumulado o amido dentro dos amiloplastos. Bom, vamos dar uma olhada agora geral nos 3 estágios da assimilação de carbono. A primeira etapa que vai ocorrer é um estágio chamado de fixação. O que vai acontecer aqui? A ribulose 1,5-bifosfato, melhor dizendo, 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, elas vão reagir com 3 moléculas de dióxido de carbono. Isso vai produzir 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Lembrando que eu já falei que é a primeira triose fosfato formada nas reações de assimilação de carbono. Posteriormente, vai ser utilizada a energia e o poder redutor de 6 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADH no estágio 2, chamado de redução, onde serão produzidas 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, ela pode ser desviada para a produção de energia na via glicolítica ou então ser utilizada na síntese de amido ou de açúcar. As 5 moléculas restantes de gliceraldeído 3-fosfato, elas vão seguir para o estágio 3, que é o estágio de regeneração do aceptor inicial de dióxido de carbono, que é a ribulose 1,5-bifosfato. Isso acontece às custas de 3 moléculas de ATP. Agora nós vamos ver com mais detalhes cada um dos estágios das reações de assimilação de carbono. O estágio 1 é a fixação do CO2 em 3-fosfoglicerato. Disse que o 3-fosfoglicerato é o aceptor inicial do dióxido de carbono atmosférico. A enzima que vai catalisar essa reação inicial é chamada de ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. É mais conhecida pela sua abreviação de rubisco. A rubisco ela catalisa a ligação covalente do CO2 ao açúcar de 5 carbonos, que é a ribulose 1,5-bifosfato. E ela também catalisa a clivagem de um intermediário instável de 6 carbonos que é formado. E isso leva à formação de 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Bom, uma curiosidade é que a rubisco ela é considerada a enzima mais abundante na biosfera. Bom, aqui nós temos essa figura mostrando a estrutura tridimensional da forma 1 da rubisco, que possui 8 subunidades maiores em azul e 8 subunidades menores em cinza. E logo aqui abaixo nós temos a forma 2 da rubisco, que ela é menorzinha e ela é mais encontrada em bactérias. Aqui está mostrado em detalhes o núcleo de magnésio, que está presente no sítio ativo da rubisco, que é o grande responsável pela coordenação
dos grupos R, dos aminoácidos presentes no sítio ativo da enzima, e também da molécula de CO2 atmosférico e da ribulose 1,5. Aqui está sendo mostrado o que vai acontecer no sítio ativo da rubisco. Inicialmente, nós temos aqui os aminoácidos que estão presentes no sítio ativo e que vão participar do mecanismo catalítico, certo? E eles estão coordenados com o magnésio. Então, o magnésio está se ligando a cada um desses aminoácidos. O magnésio também vai se ligar à ribulose 1,5 bifosfato. E a partir de ataques nucleofílicos, especialmente da lisina que está presente no sítio ativo, a ribulose 5-fosfato, bem como a partir da entrada de um dióxido de carbono, na primeira reação, é formado um intermediário, uma molécula intermediária chamada de enediolato. O enediolato ele também vai proporcionar um ataque nucleofílico e também vai formar uma ligação covalente com o dióxido de carbono aqui nessa segunda etapa. Lembrando que também entra a molécula de água aqui. Aqui nessa etapa já é possível ver o dióxido de carbono atmosférico formando uma ligação covalente com um intermediário, um novo intermediário chamado de beta-cetoácido, e a molécula de água que entrou anteriormente vai proporcionar um ataque nucleofílico nesse intermediário. Então, percebe-se que agora eu tenho um intermediário que foi hidratado com a molécula de água que entrou anteriormente, que ainda continua ligado à molécula de dióxido de carbono. Um novo ataque nucleofílico vai acontecer, como está mostrado por essas setinhas em vermelho, e isso vai promover uma clivagem que libera a primeira molécula de 3-fosfoglicerato. Uma molécula remanescente de 3 carbonos continua coordenada ao núcleo de magnésio no sítio ativo da rubisco, e a partir de uma última reação, essa molécula de 3 carbonos é liberada na forma de um 3-fosfoglicerato. Então, após todas essas reações no sítio ativo da rubisco, a gente tem como produto final 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. A rubisco é um alvo de regulação muito importante nesse primeiro estágio da fixação de dióxido de carbono. Se a gente for dar uma olhadinha em mais detalhes nessa figura, a gente vai ver novamente aqui o sítio ativo da rubisco, com ênfase aqui no resíduo de lisina, expondo o seu grupamento amino aqui no sítio ativo. Enquanto a ribulose 1,5-bifosfato está presente aqui no sítio ativo, a rubisco ela permanece inativa. Daí, na presença da enzima rubisco ativase e na presença de ATP, ou seja, gastando o ATP, a ribulose 1,5-bifosfato é removida do sítio ativo da rubisco, ao passo que entra uma molécula de CO2 e uma molécula de magnésio no sítio ativo. A partir disso, o grupo carbamoil da lisina se liga ao dióxido de carbono e ao magnésio, e isso promove uma ativação da rubisco, ou seja, nesse estado, a rubisco está pronta para catalisar aquela reação inicial que a gente viu, que produz o 3-fosfoglicerato. O segundo estágio é a conversão do 3-fosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato. O 3-fosfoglicerato ele é convertido em 2 etapas em gliceraldeído 3-fosfato. Reações que são essencialmente o inverso daquelas da glicose. Ou seja, não sei se vocês lembram, mas a via glicolítica ela tinha vários passos que eram reações reversíveis, ou seja, as enzimas poderiam catalisar tanto em uma direção como na direção inversa. Isso é o que acontece aqui nessa etapa. As mesmas enzimas que trabalhavam na via glicolítica para formar esses produtos aqui,
gliceraldeído 3-fosfato e 3-fosfoglicerato, elas também vão atuar aqui nessa etapa número 2. Bom, o estroma, ele contém todas as enzimas da glicólise, com exceção de uma, que é a fosfoglicerato mutase. Certo? Contudo, essas enzimas aqui, que estão presentes no estroma, elas, apesar de serem as mesmas que estão presentes lá no citossol, na via glicolítica, aqui elas são sintetizadas por genes diferentes, ou seja, elas são codificadas por genes diferentes. A maior parte das trioses fosfato que é formada, ela é usada, na verdade, para regenerar a ribulose 1,5-fosfato, que é o substrato, primeiro que é utilizado na reação lá da Rubisco. O restante, certo, das trioses fosfato que sobra, ele é convertido em amido ou então em sacarose. Essa figura, ela traz para a gente detalhes sobre o segundo estágio da assimilação de dióxido de carbono. Primeiro, a gente tem que entender aqui de fora para dentro. Aqui nós temos o citossol celular, essa parte aqui em branco. Agora nós temos aqui em verde, delimitando o cloroplasto com sua dupla membrana. E nós temos aqui na porção interna o estroma. É nesse compartimento aqui que vão ocorrer as reações de assimilação de carbono. Aqui em vermelho nós temos as setas, dando ênfase ao segundo estágio. Bom, o segundo estágio, como já dito anteriormente, ele começa com o 3-fosfoglicerato, que foi formado no primeiro estágio, pela ação da Rubisco, utilizando como substrato a ribulose 1,5-bifosfato. Agora, o 3-fosfoglicerato, ele vai sofrer uma catálise pela 3-fosfoglicerato sinase, que precisa utilizar ATP como fonte de energia para produzir, então, um 1,3-bifosfoglicerato. O 1,3-bifosfoglicerato vai servir de substrato para a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. É uma enzima também que vocês já têm uma boa familiaridade, uma vez que ela também estava presente lá na via glicolítica. Essa enzima ela também faz uso de NADPH como poder redutor, e aqui ela vai produzir gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui nós fechamos, nós vimos o segundo estágio da assimilação de carbono, 3-fosfoglicerato, até a formação de gliceraldeído 3-fosfato. Contudo, esse gliceraldeído 3-fosfato ele pode tomar agora outros destinos que vão além desse segundo estágio da assimilação de carbono. O gliceraldeído 3-fosfato pode ser convertido em dihidroxiacetona fosfato, que também é um produto comum lá da via glicolítica, por isso que a mesma enzima que atua lá na via glicolítica também atua aqui no estroma, convertendo o gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona. E essa dihidroxiacetona pode tomar agora diferentes destinos. Vamos ver ainda dentro do ambiente do estroma. A dihidroxiacetona pode ser convertida em frutose 1,6-bifosfato através de reações enzimáticas, especialmente com a ação da frutose 1,6-bifosfatase. E a frutose 6-fosfato ela pode ser utilizada para a síntese de amido. Lembrando que o amido ele vai ser estocado dentro dos plastídeos, né? Então, se o amido passa a ser produzido em grande quantidade dentro de um cloroplasto, esse cloroplasto pode se diferenciar num amiloplasto. Outro caminho que a dihidroxiacetona fosfato pode seguir é ser transportada para o citossol a partir de um antiportador específico. Nós vamos ver mais na frente ele. E a dihidroxiacetona pode ser reconvertida em gliceraldeído 3-fosfato, entrar na via glicolítica e produzir ATP. Ou então a dihidroxiacetona pode ser utilizada para a síntese de frutose 1,6-bifosfato.
depois ser convertida em frutose 6-fosfato para produzir sacarose. A sacarose ela pode ser, então, distribuída para todos os tecidos da planta como fonte de energia. Bom, então aqui nós tivemos uma visão geral, certo, sobre o destino dessas trioses fosfato, mas nós demos ênfase ao segundo estágio da assimilação de carbono. O terceiro estágio das reações de assimilação de carbono corresponde à regeneração da ribulose 1,5-bifosfato a partir das trioses fosfato. Lembrando que a ribulose 1,5-bifosfato ela é consumida logo na primeira reação da assimilação de CO2 em trióxido de fosfato. Lembrem que é aquela reação catalisada pela Rubisco. Então, para que ocorra um fluxo contínuo de assimilação de CO2 para a formação de carboidratos, essa molécula de ribulose precisa ser, então, a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato, que foi consumida logo no primeiro estágio das reações de assimilação de carbono, ela se dará a partir das próprias trioses fosfato formadas no ciclo de Calvin. Então, o gliceraldeído 3-fosfato de 3 carbonos, ele vai ser combinado a uma molécula de hidroxiacetona fosfato, que também tem 3 carbonos, e pela ação de uma aldolase forma uma frutose 1,6-bifosfato. Agora, pela ação da frutose 1,6-bifosfatase, um grupo fosforil é removido e é obtida então a frutose 6-fosfato, uma molécula de ainda 6 carbonos, uma hexose. Agora, na presença do gliceraldeído 3-fosfato, uma transcetolase produz xilulose 5-fosfato e eritrose 4-fosfato. Eritrose 4-fosfato é um carboidrato de 4 carbonos, que também na presença de dihidroxiacetona fosfato e aldolase vai produzir cedoheptulose 1,7-bifosfato, um carboidrato de 7 carbonos. A cedoheptulose 1,7-bifosfatase, ela vai remover um grupo fosforil dessa molécula para produzir cedoheptulose 7-fosfato. Continua ainda sendo uma molécula de 7 carbonos, que na presença de gliceraldeído 3-fosfato e de uma enzima do tipo transcetolase produz xilulose 5-fosfato e ribose 5-fosfato, um açúcar de 5 carbonos. Agora, uma ribose 5-fosfato isomerase converte essa ribose 5-fosfato em ribulose 5-fosfato. Às custas de ATP, a ribulose 5-fosfato sinase produz, então, a ribulose 1,5-bifosfato que havia sido consumida inicialmente. Esse é apenas um dos caminhos, nós temos outros caminhos. Logo aqui em cima, a xilulose 5-fosfato pode ser diretamente convertida em ribulose 5-fosfato pela ação de uma epimerase, da mesma forma aqui embaixo, em que a xilulose 5-fosfato, também pela ação de uma epimerase, produz ribulose 5-fosfato, e essas moléculas, a partir do gasto de ATP, vão poder formar cada uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Então, esse grande esquema mostra todas as vias de regeneração da ribulose 1,5-bifosfato utilizando trioses fosfato que foram produzidas nas reações de assimilação de carbono. Vamos entender agora o que foi gasto e o que foi produzido no ciclo de Calvin. 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, bem como 3 moléculas de dióxido de carbono e água foram utilizadas para produzir 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Às custas de 6 moléculas de ATP, foram produzidas 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, bem como às custas de também 6 moléculas de NADPH, foram produzidas 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que podem se interconverter em dihidroxiacetona fosfato. Uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato pode ser desviada para as vias de síntese de outros carboidratos, mas as 5 moléculas restantes de gliceraldeído 3-fosfato elas são utilizadas para regenerar a ribulose 1,5
bifosfato. Como nós podemos ver, é um processo extremamente caro, esse processo de assimilação de carbono, mas é um processo fundamental para a manutenção da vida, não só das plantas, mas de todos os níveis tróficos. Então, dando uma visão geral, foram gastas 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADPH. Um processo realmente bastante custoso para a célula. Bom, vocês devem estar se perguntando como que as trioses fosfato que foram produzidos no estroma cloroplastial são enviadas para o citossol, onde elas vão ser então convertidas para outras formas de carboidratos, como é o caso da sacarose, que vai ser exportada para todos os tecidos da planta e ser então utilizada como fonte de energia. Existe um antiportador na membrana interna do cloroplasto chamado de antiportador fosfato-triose-fosfato. Como funciona? As reações dependentes de luz, juntamente com o ciclo de Calvin, vão produzir trioses fosfato, ou seja, dihidroxiacetona. Lembrem-se que é produzido gliceraldeído 3-fosfato, mas esse gliceraldeído 3-fosfato pode ser facilmente interconvertido em dihidroxiacetona fosfato pela ação da enzima triose-fosfato isomerase. Isso mesmo, é aquela mesma enzima presente na via glicolítica, como eu havia discutido anteriormente. Como ele é um antiportador de membrana, ao passo que ele envia dihidroxiacetona do estroma para o citossol, um grupo fosforil, ou seja, um fosfato inorgânico, é enviado do citossol para o estroma. Esse fosfato inorgânico ele vai ser bastante utilizado para a síntese de ATP nas reações dependentes de luz da fotossíntese. Então, dessa forma ficou fácil de compreender, né? As trioses fosfato, que são formadas por conta da combinação das reações dependentes de luz e das reações de assimilação de carbono, são enviadas por meio de um antiporte para o citossol. Por fim, vamos entender de forma bem geral como é que se dá a regulação das enzimas do ciclo de Calvin. A regulação dessas enzimas, especialmente de uma enzima, ela se dá de forma coordenada com as reações dependentes de luz. Se existe muita disponibilidade de luz, o que vai acontecer é uma grande produção de ATP lá na membrana dos tilacoides. Como para a síntese de ATP ocorre a formação de um gradiente eletroquímico, ou seja, prótons são mandados do estroma para o lúmen do tilacoide, a tendência é que o estroma fique cada vez mais alcalino, ele vai ficar mais básico. E esse estroma ficando mais básico, isso estimula a ação, a atividade das enzimas do ciclo de Calvin. Essas enzimas sendo estimuladas, vai ocorrer o quê? Uma maior formação de trioses fosfato. Essa figura ilustra bem isso. Se você olhar para esse gráfico, você tem na abscissa, ou seja, o eixo X, uma concentração de cloreto de magnésio, e aqui no eixo Y, a atividade da enzima frutose 1,6-bifosfatase, que é uma das enzimas do ciclo de Calvin. De acordo com que o pH aumenta, ou seja, de acordo com que o pH do estroma vai ficando mais básico por conta do envio de prótons para o lúmen do tilacoide, a atividade dessa enzima ela tende a aumentar. Você vê aqui claramente que essas curvas vão ficando cada vez mais altas e sinuosas, o que mostra para a gente que essas enzimas, a exemplo dessa enzima aqui, a frutose 1,6-bifosfatase, ela é estimulada pela alcalinização do estroma do cloroplasto. Bom, meus caros alunos, essa foi uma breve revisão, como dito anteriormente, e eu espero que vocês tenham ótimos estudos nos livros textos de vocês. Abraço!